limites do ensino médio hoje, né? E o que de fato nós precisaríamos modificar a partir desse diagnóstico participativo, né? Modificar perante os últimos ajustes, digamos assim, feitos no governo Temer. Mas o que acontece? Não houve, né? A expectativa era uma, não houve. E o que aconteceu foi esse remendo. Melhorou um pouco, né? Melhorou um pouco, mas enfim, também não dava para continuar com o ensino médio do modelo tradicional, que foi um pouquinho que a gente discutia, sabe, Alexandre, quando o José Clóvis de Azevedo fez aquela reestruturação do ensino médio para o Politécnico, aqui no Rio Grande do Sul, havia toda uma resistência também de um grupo de professores, porque essa proposta que ele trazia, que para mim, né, na época, pelo menos na relação com o documento, né, naquilo que está escrito no nível teórico, para mim estava muito bom, era um avanço perto do ensino médio que a gente tinha, né? Mas eu observava que ainda assim, infelizmente, os professores e professoras ainda não estavam preparados para enfrentar tamanha reestruturação. Claro, também uma gestão em 4 anos, não tem como tu fazer, né, todo um processo realmente formativo, como a gente gostaria, né? Mas também não tem como, não tinha naquela época como não discutir o ensino médio. Que o ensino médio que nós tínhamos era um ensino médio que não valorizava, de fato, o mundo do trabalho, que não discutia a pesquisa. Tu imagina, tinha um curricular que era seminário de pesquisa, que não discutia essa relação do mundo da vida com os conteúdos. Então, era muito, muito, muito distante daquilo que realmente se acreditava do ponto de vista do projeto que nós tínhamos. Né? E agora, nos últimos tempos, desde lá de 2009, com a reforma, não dá como negar que há, sim, avanços, que nem assim, há avanços, perto do ensino médio tradicional, em nível nacional que nós tínhamos, há avanços, mas também há preocupações com relação ao próprio contexto dos itinerários, né? Então, eu não vou te dizer que sou totalmente contra, porque eu acho que a gente precisa reinventar o ensino médio. Mas há escolas de ensino médio da periferia que elas não têm as mesmas condições de itinerários que outras escolas, sabe? Então, assim, ainda permanece uma desigualdade na oferta, digamos assim. Deixa eu pontuar eu acho que tá tudo bem, né? Mas eu queria colocar alguns elementos aí, tá? Bem rapidamente, até porque eu tô meio com função do tempo e tal, mas primeiro, assim, ó, o Politécnico nada mais é, ou nada mais foi, do que o ProM no Rio Grande do Sul. Sim. Inclusive, se tu pegar o projeto do Politécnico e pegar o projeto, os termos do ProM, inclusive as diretrizes curriculares de 2012, que é a que baliza, que vai organizar tudo, o governo Tarso, o Zé Clóvis, tinha que pagar direitos autorais ao governo federal. Porque é ipsis literis, é igual. Eu sei porque eu estudei isso. É igual, tá? Eu não estou fazendo crítica ao Zé Clóvis nem nada, entende? Eu acho que eles foram pioneiros na implementação aqui. Eu acho isso sim, né? Eu acho que isso... Bom, a segunda questão é o seguinte, eu acho que houve toda uma resistência, como é muito natural, né? Isso, não vejo nenhum problema nisso, né, e tal. O que me parece que faltou um pouco atentar para como o Paulo Freire, à época, quando secretário de Educação em São Paulo, como é que ele implementou a reforma curricular. E Paulo Freire em São Paulo, nem Paulo Freire, não é? Ele impôs as escolas. Tá? Aliás, longe, né? Não seria Paulo Freire se fizesse Sim, isso. claro, Né? Então, o que o Paulo Freire, ele apresentou a proposta de organização curricular, o projeto interdisciplinar, tudo isso, e deixou livre para as escolas optarem. Com o passar do tempo, começou com poucas escolas, mas eu acho que eu tinha mais de 600 escolas em São Paulo, na rede municipal,
E eles, ao final ali da gestão deles, eles tinham mais de 200 escolas que tinham aderido à reforma curricular. Então, eu estou dizendo, Uhum. e, bom, então, claro que esse é a nível nacional, a realidade é diferente, tem uma Claro, legislação nacional, mas o PROEM era legislação, claro, claro, entende? Era legislação. claro. Talvez, esse não é um debate fácil, viu? Porque, mas o que eu me lembro que à época em Viamão me convidaram a fazer uma formação de professores sobre o PROEM, sobre o ensino politécnico. Foi bem curioso, né? E o CEPES era contra, e era É. uma reunião aqui da 28ª, sei lá. Sei que tinha um monte de professor, tinha, enfim, uma turma bem grande. Era um auditório. E aí o CPS se posicionou contra, tá? Eu sou convidado, tá? Sim, sim. Né? E eu tô lá, eu vou fazer o papo e tal. E aí eles, não, porque somos contra, não sei o quê. Aí o pessoal meio da CRE lá, meio atrapalhado, e eu peguei o microfone e disse, me dá esse microfone. Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre, vim aqui fazer formação com vocês. Disse assim, vocês não querem discutir o Politécnico, né? Não querem? Tudo bem, então não vamos discutir o Politécnico, ok? Eu também, se vocês não querem, a gente não vai. Eu acho que a gente não tem que fazer nada que a gente não quer. E aí tá. Mas vocês topam discutir a realidade do ensino médio? Aí todo mundo topou. Fizemos a discussão e tal, e foi muito bom. Mas o que eu quero dizer é isso, entende? Tu tem, Sim. tem que quebrar essas resistências e é com diálogo, não É tem, verdade. né? Não tem. Então eu acho que ali teve, mas viu, tenha bem claro, o projeto Politécnico é o PROEM, é o PROEM. Não, eu li a legislação, li tudo, e é igual, entende? É igualzinho. Não tem, eles implementaram aqui, então não foi algo assim que, inventaram, não, ninguém inventou nada. Era o PROEM foi gestado no MEC em 2009, e depois teve seu caminho, foi para o Conselho Nacional de Educação, e depois ele foi aperfeiçoado nas diretrizes curriculares de 2012 para o ensino médio. Então, Sim. eu acho que aí tem, ali naquelas diretrizes, eu acho que tem eu acho que valeria a pena revisitar, viu, no âmbito do ensino médio, Uhum. tem, né, é a proposta, enfim. Então, quando a gente olha para o ensino médio e diz, como estava, não dava para ficar, mas não, mas só um pouquinho, a gente sabe. Inclusive, já havia uma mudança em curso. Já Uhum. havia uma mudança em curso. E isso que as pessoas não se atentam, entende? Não, havia uma reforma já sendo encaminhada, uma mudança sendo encaminhada, e Uhum. que ninguém fala. Claro, claro. A grande mídia não fala, não é? Os professores nem sabem, porque uma das áreas que mais tem legislação é a educação, né? Sim, isso é E, verdade. infelizmente, as professoras, por motivos e tal, né, acabam não se atentando, né, para ler a lei, para ir atrás, para ver e tal. E pelas condições de trabalho também, que são, Então, né, deploráveis, né? Enfim. Mas, guria, vamos lá. Eu botei para gravar aqui, desculpe. Eu botei para eu gravar estava aqui. adorando o diálogo. Não, a gente fica conversando, eu adoro também, adoro um papo. Nossa, e a gente poder conversar sobre essas coisas importantes, né, e tal. Mas fica aí, eu vou te mandar, se não agora, ao longo do dia, eu te mando o PowerPoint que eu fiz aqui, Eu tá? agradeço. Te compartilho, assim, mas tu vai me desculpar que eu fiz bem na corrida, tá? É porque, enfim. Mas vamos lá. Assim, ó, eu andei falando com o Marco Melo, tá? Falei com Sim, ele, mandei um WhatsApp para ele e tal, ele mandei o projeto para ele. Ele adorou, gostou muito, tudo, tá, né? Tá bem escrito, parará, parará, enfim. E aí, aí ponderamos, porque eu já uhum. tinha aquela dúvida que eu tinha partilhado. Sim, Deixa eu sim. dizer, a Priscila e o Uhum. Pedro, não é? Eles acabaram não me retornando, né? Eu não sei como é que tá. A Priscila, eu me lembro que eu tentei fazer uma reunião agora em julho, e ela, depois da enchente, depois de tudo, ela se mostrou assim, bem. Como é que eu vou te dizer? Sensível, talvez, né?
E ela já não queria fazer esse ano o curso, tá? Deixa eu te dizer que porque ela trabalha num curso popular de preparação para a entrada na pós-graduação. Ah, É diferente, tal. Então ela estava com a agenda um pouco também assim. Bom, mas voltando aqui. Então aí eu mandei mensagem para o Marco, ele respondeu e tal, e acabamos, enfim, falamos ao telefone, tá? Eu e ele. E ele me ponderava algumas coisas, gostou do curso, achou super interessante, necessário e tal, mas que ele está aposentado agora, né? Inclusive está, acho, participando, não sei se tu está também na organização sim, do Fórum Paulo Freire e tal, e ele me colocava que ele, não sei se pela Tempa, né? Enfim, mas eles tentaram fazer atividades, reunir gente, enfim, sobretudo após a pandemia, e é muito difícil, né? muito, muito Muito, difícil. muito difícil e também por conta de que, em probabilidade, o público desse curso seria aquele professorado Claro. que tem uma perspectiva um pouco mais progressista, uma cabeça um pouco mais, né, arejada, vamos dizer assim, e que talvez nesse semestre agora, agosto, setembro, além das suas aulas e atividades, estivessem envolvidos também com a questão política, né, Uhum. em função das eleições e tal. Bom, ponderando essas coisas todas, não é, essas questões e ainda que, em termos de educação popular, e eu sou muito da relação face a face, sabe? Eu sou muito de abraçar, de estar junto, enfim, da gente compartilhar olho no olho, viver essa experiência, né, da troca, da interação e tal. Eu acho isso, assim, central, né, Claro, claro. para afetar as pessoas e se deixar afetar, né? E eu tenho uma experiência, assim, uma memória muito, não é ruim, mas, não, enfim, né? Eu acho que tem um desgaste muito grande com aquele ensino remoto que a gente fez na pandemia, todas as questões, as lives, a gente fica muito distante, não é? Interage ali no chat, faz pergunta e tal, mas eu acho sempre muito sem vida, sabe? Hum. Bem franco. Bom, no entanto, a gente tem que dialogar com o contexto e com a realidade, né, Fernando? E talvez, quer dizer, por outro lado, quando a gente faz um curso, e vamos pensar nisso, um curso online, nos termos que a gente está pensando, e abre, por exemplo, território nacional, a possibilidade de alcance, não é? E de adesão e de diversidade no É público. muito maior. Alexandre, eu tenho tido essa experiência e eu optei pela EAD já faz tempo, viu? Desde Uhum, 2020, porque a gente se deslocava para trabalhar com 10 pessoas. E assim os educadores iam trabalhar gratuitamente na militância. Aí uhum, tinha uma pessoa que cuidava de um espaço, cedia aqui no camp para gente, de noite, as pessoas se deslocavam de ônibus, e a gente foi fazer a primeira experiência por conta da pandemia, de curso à distância, a gente conseguiu contemplar gente do interior do Piauí, que nunca tinha ouvido falar de educação popular, ou, uhum, a partir disso, eu disse, nunca mais eu quero fazer mais nada para 10, 20 pessoas, porque isso não vale a pena mais. uhum, Porque se a gente faz uma boa aula à distância, utiliza uma metodologia que é possível, a gente contempla aquelas pessoas que não poderiam estar presentes, e a gente pode, com essas pessoas que têm a possibilidade da presencialidade, a gente pode fazer uma oficina presencial, a gente pode fazer outras coisas que não requerem um curso de longa duração na presencialidade, porque as pessoas não querem. As uhum. pessoas não querem. Ah, agora, quando é que eu tive ali na URGS? Acho que foi terça-feira. E foi terça-feira. Acho que foi terça, não lembro mais. Foi na reunião do fórum, inclusive o Marco estava, terça ou quarta? Não, foi terça. E os professores estavam dizendo que os alunos não querem ir para a universidade. Eles estão com 8, 7 pessoas dentro da sala de aula. É um absurdo para uma universidade pública não querer repensar a sua reorganização.
porque estão perdendo. A minha nora estuda na matemática e disse: os alunos estão querendo pagar uma universidade que seja pelo menos híbrida do que ir na presencial. E os professores não querem dialogar com essa realidade, eles mantêm a cabeça de que tem que ser daquele jeito. Então, desde então, eu disse: não, sabe, a gente tem que mudar. E foi difícil para mim, porque eu odiava. Não, eu fiquei braba na universidade quando eu queria um ensino remoto, assinei abaixo-assinado contra. Ai, fiz um horror. Depois eu fiquei até com vergonha. Eu disse: bom, eu nunca perguntei para os estudantes se eles eram a favor. Nunca. Para mim, eu achava que todo mundo era contra. Eu partia disso, não, isso é mercado, isso não sei o quê. E aí, depois, eu tive mais certeza disso num curso que a gente fez, uma pesquisa nacional sobre a implementação de um curso para educadores sociais, uma graduação, na perspectiva da educação popular. Então, nós fizemos um formulário, encaminhamos para vários fóruns de educadores sociais do Brasil, mandamos para uma rede assim, de instituições que trabalham diretamente com educadores sociais. 88% votou no curso à distância. À distância. Então, assim, não era o que eu estava pensando, na minha cabeça, o curso ia ser tempo presencial, 3 encontros presencial, um dia que era de estudos na comunidade e outro dia que era estudo vinculado ao trabalho. Essa era a minha cabeça. Eu pensei assim, um curso a tempo trabalho, tempo comunidade, tempo universidade. E eu disse: nossa, bom, vou ter que pensar como é que esse tempo dá para organizar desse jeito, mas não na presencialidade, porque não é o que as pessoas querem. E acabou vai ser na presencialidade, porque a gente decidiu esse primeiro projeto Miolo, primeiro projeto aí vai ser na presencialidade, mas a gente já sabe que a gente vai pegar um grupo de Alvorada, é o Grande Porto Alegre, vai ser esse grupo, vai ser destinado a essas pessoas, e não vai contemplar o Brasil todo, que era, sabe, bom, é uma questão, assim, realmente de dialogar com as pessoas não querem a presencialidade. Os cursos que eu tenho observado, Alexandre, até me assusta isso, sabe? Até me assusta, mas a gente não consegue. A gente vai fazer aqui no Fórum das Periferias, uma oficina. Foi presencial. Sabe quantas pessoas tinham nas oficinas? 4 pessoas e os organizadores. Então, assim, tu loca todo, organiza toda uma estrutura para conversar com os teus. Porque tu conversa com aquela pessoa que já conhece Paulo Freire, quer fazer um curso, tu não chega naquela outra pessoa que, porventura, não, vou me inscrever nesse curso, porque é a distância mesmo, vou fazer. Então, tu não chega nela, tu chega sempre no mesmo grupo. E eu disse: nossa, a gente está aqui falando para as mesmas pessoas, a gente falava para os organizadores, que a gente passa o ano todo em reunião conversando com eles. Então, para mim, eu acho que esse ponto que o Marco Melo fala é importante, sim. Claro que a gente tem que pensar, reinventar. Só que essa reinvenção da presencialidade, ela é acompanhada com a reinvenção do próprio espaço da universidade. Então, por tudo isso que tu falou, pelo que o Marco falou, enfim, eu estou convencido, então, né, que eu acho que aí a gente ganha, e não seria agora, tá? Então, não seria agora, a gente ganha um tempo, talvez o Marco levantava isso, e eu concordei com ele, quer dizer, talvez ali no início do ano que vem, lá por março, abril, e já com uma outra reconfiguração das prefeituras, por exemplo, né, e tal, e, enfim, talvez, a gente não sabe o que vai dar, né, ir em bola de cristal, vamos que dê o melhor, né, e tal, mas eu acho que isso é interessante, e a gente pode, inclusive, aí, né, pensar também reorganizada, eu vou fazer uma outra proposta, eu vou ver o que tem que precisa de alterar ali naquela proposta para que ele possa ser online, não é um curso online. Eu já coloquei quase todo ele na plataforma da URGS, que vai ter, porque daí teria chancela da URGS, um curso de extensão da URGS e tudo e tal. Eu acho que seria interessante também. Mas falta pouco, mas daí ali não tem problema, ali eu não
eu coloquei, salvei, mas não encaminhei, não deu start, então eu posso alterar o que eu quiser. Mas alterar isso, fazer as alterações, a gente pode ir pensando também, eu acho que fica aqui talvez uma tarefa para a gente pensar junto, não é? De nomes e vincular a temas, né? Outros nomes, talvez, outros nomes. Online, eu acho que a gente ganha essa possibilidade de envolver outras pessoas, enfim, e a partir desse fechamento do contato com as pessoas, aí sim, claro, isso com o tempo, nós vamos ganhar tempo agora, fazer um card de divulgação, né, fazer toda uma política de divulgação, vamos dizer assim, nas redes sociais e tal, para divulgar e fazer. Eu me lembro que aquele livro que eu li, lembra que eu estava com ele na mão, né, eu terminei de ler, né, Deixa eu te dizer, olha aqui, comprei. comprou. Tá muito bom. Comprei Muito bom, né? esse artigo do Moacir Gadotti tá um espetáculo. Não, a abertura, o Brandão também, o texto do Brandão tá O lindo. Brandão tá bom, mas eu vou te dizer que desta vez eu gostei mais do Gadotti. Bom, mas enfim. Ele coloca a concepção da educação popular, ele traz a dimensão da esperança por dentro das políticas públicas. Olha aí. E é um texto pequeno, um texto gostoso de ler. Não, não, isso que eu quero dizer. E esse livro é produto de um curso, então, dos 100 anos, né? Dos 100 anos e tal. Eu acho que essa coisa a gente pode fazer, porque assim, ó, eu não sei, mas tem algumas questões que encantam as pessoas que fazem o curso. Uma dessas é assim, bom, né? O que fica de memória do curso? Ou um documentário, ou uma publicação. Essas coisas fazem com que as pessoas digam, não, mas vale a pena fazer curso de educação popular. Porque o curso de educação popular a gente aprende e ainda sai com, né, uma memória. Uma memória. E eu acho que isso é um espetáculo, tipo, sei lá, pensar numa revista que publique cartas, pensar num livro, pensar num... tem muita coisa legal para acontecer. Isso. Nossa, imagina, a gente tentou fazer, mas é muito difícil com os educadores sociais, porque eles não têm essa formação como nossos professores têm, né? E uma formação acadêmica inicial, mas a gente tentou fazer pequenos vídeos dos educadores sociais falando de pequenos temas a partir da sua vivência. Então, assim, como que eu enxergo, vivo, né, as políticas sociais no meu cotidiano? Como eu trabalho com os direitos humanos no meu cotidiano? Qual é o currículo que existe na educação não escolar, né, que eu desenvolvo no meu dia a dia, enquanto trabalhador? A gente tentou fazer isso, não deu muito certo, porque muitas pessoas não falavam, era para ser um vídeo pequeno, no máximo 4 minutos. Não deu muito certo, mas daria com professores, né? Como que eu, né? Eu acho que assim, as ideias podem ser múltiplas, tá? E eu fiquei... não, tem a possibilidade de um e-book, né, que tem um custo bem reduzido e tal, mas que poderia contemplar, inclusive, não é, chamar o público, não é, o conjunto das pessoas que participaram, e fazer uma sessão de, sei, vou explorar aqui, tá? De cartas do público. Tá ótimo. Né? E anexar e colocar juntos, entende? Ou enfim, eu acho que são ou pequenos excertos, não precisa ser uma carta ou uma coisa, enfim, a gente pode pensar isso, entende? De modo a contemplar toda a participação, né, do público e fazer esse registro e tal. Eu acho que seria interessante também, enfim. E essa questão dos vídeos, né, eu não tenho a experiência, tá? A minha esposa que tem, né? Que legal! Essa coisa do fazer podcast, tá? Uau! Então, acho que essa questão do podcast também é bem legal, mas... Muita coisa, Alexandre, a gente está agora com vídeo pedagógica. Agora eu pensei aqui, já pensei até no título, né? Vozes da Educação Popular. Isso. Não, ótimo. Porque assim, o que a gente tem feito nos cursos da EPA? A gente deixa um trabalho final, que ele pode ser, a gente dá 4 sugestões, tá? Pode ser um resumo, pode ser uma carta pedagógica escrita,
pode ser uma videocarta pedagógica, pode ser um desenho pedagógico. Muita gente gosta de um desenho, mas tem que ser pedagógico. A gente explica, olha, por que tem que ser pedagógico? Tem que trazer a tua reflexão acerca dos temas trabalhados. E pode ser utilizar outras linguagens. Já apareceu até música, tá? Uhum. Deixa aberto para várias linguagens e possibilidades, porque assim, no caso dos educadores sociais e no curso aberto de educação popular, a gente tem, da educação popular, a gente tem bastante professores universitários, que aí a gente não vai pedir artigo, né? Enfim, a gente faz um seminário e discute. Mas dos educadores sociais, artigo é uma coisa que não rola. Não rola. Mas essa questão da síntese, da carta pedagógica e da videocarta pedagógica, que é 4 minutos que eles fazem, mas isso eles amam, porque eles conseguem botar foto, reúnem, sabe, material, fica bem bonito. E a gente não fez aí agora, que a gente está fazendo é identificando algumas cartas que chegou para a gente vai botar no canal da EPA, para disponibilizar, que isso a gente não fazia, não tinha pensado, a gente precisa disponibilizar esse material para outras pessoas também poder acessarem, pensarem sobre, né, possibilidade de uso dessa metodológica. Então, acho que isso é incrível, assim, pensar em outras linguagens, porque é isso, as pessoas não fazem porque, não, tem que fazer resumo, tem que fazer, não gosto. E também tem gente que não quer fazer outras linguagens, quer fazer um trabalho mais tradicional. Então, e depois essas questões tu pode, bem rapidinho, assim, tu pode até agendar depois com as pessoas, olha, tu quer dar um depoimento sobre o curso, falar, não sei o quê, eu agendo, a gente grava, as pessoas não precisam fazer nada, é só falar. Só falar. É isso. Fernanda, meu anjo, eu sei. Eu gostaria de muito ficar aqui, de pensar junto e tal. Sim. Mas eu tô preocupado com o horário, eu tenho que me deslocar, porque senão eu não vou ter tempo lá. E sabe como é que é o horário de professor, né? Sim, tudo apertado e tal. E eu não quero me atrasar, né? Te agradecer muito, né? Assim, essa conversa muito boa. É sempre muito bom conversar contigo, né? A gente aprende muito e tal. E eu queria, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou, ainda hoje, possivelmente, esse vídeo eu vou postar ali no grupo, eu vou mandar uma mensagem, tá? E eu vou ficar no compromisso de mexer no texto, enfim, né? E a gente vai mantendo contato, tá? Perfeito. Para conversar sobre isso e dar uma reorganizada ali para esse outro modelo, né, online, enfim, que a gente avalie que é o melhor mesmo, tá? Perfeito. Agradecer mais uma vez, brigadão. Tá? Eu é que agradeço, viu? Fica bem, uma boa entrevista. Tá bom. E a gente mantém contato, tá bom? Então tá, um abração e fica bem. Bom deslocamento. Grande beijo. Tchau, meu anjo. Tchau, fica bem. Obrigado.